Que a paz e a graça do Senhor seja com cada um de nós. Mais uma vez estamos aqui para a análise da nossa lição da Escola Sabatina, que não é outra coisa senão o estudo da Palavra de Deus através de perguntas e respostas. O título do nosso tema hoje é Inimigos Próximos. Mas, antes de estudarmos, vamos fazer uma pequena oração para pedir a unção do Espírito de Deus na nossa vida. Querido Pai Celestial, diante da Tua presença estamos Teus filhos para Te pedir a Tua graça, o Teu perdão, a sabedoria que vem do alto para entender a Tua palavra, não como nós queremos, mas sim como Tu desejas, Pai. Fica conosco, é o que Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bom, então estamos aqui para analisar esta lição com o título Inimigos Próximos. Vamos ler a nossa introdução que está no livro de Profetas e Reis, página 168, que nos diz: Tivesse Acaz e os principais homens de seu reino sido leais ao Altíssimo, e nenhum temor manifestariam a respeito da aliança tão antinatural como a que se tinha formado contra eles. Mas a repetida transgressão tinha-os despojado de força. Atingidos por um enorme temor dos juízos de um Deus ofendido, se moveu o coração do rei e o coração do seu povo, como se movem as árvores do bosque com o vento. Uma lição interessante para nós. Quando nós estamos falhando a Deus, então o nosso coração se enche de temor quando alguma coisa acontece, porque nós cremos que o Senhor não está conosco e, portanto, não vai nos libertar. É por essa razão que devemos sempre procurar estar em paz com Deus e estar dispostos a obedecer a sua palavra, pedindo a força dele, é claro, porque sem ele não podemos obedecer. Mas estando dispostos a nos afastar do pecado e a estar sempre em paz com Deus, para que quando haja uma dificuldade, não tenhamos esse temor no nosso coração de se balançar, assim como as árvores do bosque com o vento. Primeira pergunta, baixo o subtítulo Síria e a mensagem de Isaías a Acaz. A primeira pergunta nos diz: a que situação política e militar se enfrentava o reino de Judá? Isaías capítulo 7, versículo 1 e 2 nos diz: Sucedeu, pois, nos dias de Acaz, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejar contra ela. Porém, pelejando, nada puderam contra ela. E deram aviso à casa de Davi, dizendo: a Síria fez aliança com Efraim. Então se agitou o seu coração e o coração do seu povo, como se agitam as árvores do bosque com o vento. Profetas e Reis, página 168, nos diz: a conduta idólatra de Acaz, em face dos ferventes apelos dos profetas, não podia ter senão um resultado. Veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém e os entregou à turbação, à assolação e ao assobio. Isso está em 2 de Crônicas 29, 8. O reino sofreu rápido declínio e sua própria existência foi posta logo em perigo pelos exércitos invasores. Então subiu Rezim, rei da Síria, com Peca, filho de Remalias, rei de Israel, a Jerusalém à peleja e cercaram a Acaz. Então, a que situação política e militar se enfrentava o reino de Judá? A uma situação muito difícil, a uma situação de guerra, a uma situação de invasão pelos inimigos próximos, como diz o título da nossa lição. Vamos passar para a segunda pergunta.
Que mensagem direta o profeta Isaías transmitiu ao rei Acaz sobre a ameaça da invasão pelos reinos de Israel e Síria? Que sinal Deus deu para confirmar sua palavra? Vamos ler algumas partes mais importantes do nosso versículo. Isaías capítulo 7, versículo 4 diz: E dize: acautela-te, aquieta-te, não temas, nem se desanime o teu coração por causa destes 2 tocos de tições fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim e da Síria e do filho de Remalias. Porquanto a Síria teve contra ti maligno conselho com Efraim, com o filho de Remalias, dizendo: vamos subir contra Judá e aterrorizemo-lo e repartamo-lo entre nós e façamos reinar no meio dele como rei o filho de Tabeal. Assim diz o Senhor Deus: isso não subsistirá, nem tampouco acontecerá. Mais adiante diz que dentro de 65 anos Efraim seria destruído. Mais para frente também diz: se não o crerdes, certamente não ficareis firmes. Deus mandou uma mensagem direta através de Isaías dizendo que não deviam temer, não deviam ter medo, porque essa maligna aliança que tinha feito Remalias, o rei de Israel, juntamente com a Síria, não prevaleceria. E na verdade que depois de uns anos Efraim seria destruído, e então na verdade aquilo ali não prevaleceria. No entanto, o Senhor disse: se não crerdes, certamente não ficareis firmes. Em outras palavras, uma das condições para aquilo se cumprisse completamente é que eles deveriam crer na palavra de Deus. Que sinal Deus deu para confirmar a sua palavra? O sinal nós vamos ver na pergunta número 3, nos primeiros versículos de Isaías capítulo 7, 12 em diante. Vou ler essa parte para que respondamos já a segunda parte da pergunta número 2. Diz: porém disse Acaz: não o pedirei. O que ele não pediria? O sinal, porque o Senhor tinha dito para ele que pedisse um sinal, seja em cima no céu ou embaixo na terra, mas ele disse: eu não vou pedir sinal. Mas então aí o Senhor mandou falar o seguinte, lá no versículo 14, Isaías 7,14 diz: portanto o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Então, qual era o significado do sinal de uma virgem mencionado em Isaías 7,14? É na segunda parte da pergunta número 2 que diz: que sinal Deus deu para confirmar sua palavra? Que uma virgem conceberia e daria à luz um filho e o seu nome seria Emanuel. Agora sim passamos para a pergunta 3, que está abaixo o subtítulo que diz fracasso de Judá, e a primeira parte da pergunta nos diz: qual era o significado do sinal de uma virgem mencionado em Isaías 7,14? Nós já vimos, ou melhor, nós sabemos que a virgem era Maria, e o filho que ela daria é Jesus, o nosso Salvador. Esse é o significado desse sinal da virgem, porque Jesus viria, não era tanto para salvar o povo da política, dos seus problemas políticos, mas sim especialmente do problema espiritual do pecado. Como esta profecia foi cumprida no Novo Testamento? Como já foi falado, na vinda do Salvador através de Maria, que sendo ainda virgem ficou grávida do nosso Salvador. Vamos dar uma leitura ao Desejado de Todas as Nações, página 18. E este livro nos diz assim: a vinda do Salvador foi predita no Éden. Quando Adão e Eva ouviram pela primeira vez a promessa, aguardavam-lhe o pronto cumprimento.
saudaram alegremente o seu primogênito na esperança de que fosse o libertador. Mas o cumprimento da promessa demorava. Aqueles que primeiro receberam morreram sem o ver. Desde os dias de Enoque, a promessa foi repetida por meio de patriarcas e profetas, mantendo viva a esperança do seu aparecimento, e todavia ele não vinha. A profecia de Daniel revelou o tempo do seu advento, mas nem todos interpretavam corretamente a mensagem. Século após século se passou, cessaram as vozes dos profetas, a mão do opressor era pesada sobre Israel e muitos já estavam dispostos a exclamar: prolongar-se-ão os dias e perecerá toda a visão. Então, na verdade, este sinal dado no começo, as pessoas começaram a perder a fé, porque desde Adão e Eva aquele Salvador já era esperado, mas foi passando os anos, foi passando o tempo e este Messias não vinha. Então, os profetas, como diz os patriarcas, os profetas foram falando, século após século, foram falando, mas ultimamente era como que se estava perdendo a fé, porque alguns disseram: prolongar-se os dias e perecerá toda a visão. Não acontece muitas vezes assim conosco? Escutem bem, se o primeiro sinal, o sinal que Deus deu de que nasceria o filho de uma virgem, se cumpriu, mesmo que muitos já estavam perdendo a fé na sua primeira vinda, nesse sinal da sua vinda, hoje também nós esperamos o sinal da segunda vinda de Jesus nas nuvens do céu. E muitos hoje, assim como outrora, dizem: faz tempo que nós ouvimos falar que Jesus vem e até agora ele não vem. Não será que assim como se cumpriu o primeiro advento, também vai se cumprir o segundo? É lógico que sim. Deus pode até para nós ser retardada a sua promessa, mas ele sempre cumpre as suas promessas. Isso nós temos que ter bem em claro. Assim como ele não falhou na primeira profecia, também não vai falhar nesta. E é certo que pronto virá o nosso Salvador. E nós temos que estar preparados. Pergunta número 4. Baixe o subtítulo: o juízo de Deus sobre a Assíria. Como Isaías descreveu o juízo de Deus contra a Assíria? Isaías capítulo 8, versículo 7 até o 10 nos diz: portanto, eis que o Senhor fará subir sobre eles as águas do rio, fortes e impetuosas, o rei da Assíria com toda a sua glória, e subirá sobre todos os seus leitos, e transbordará por todas as suas ribanceiras, e ele passará a Judá, inundando-a, e irá passando por ele, e chegará até o pescoço, e a extensão de suas asas encherá a largura da tua terra, ó Emanuel. Juntai-vos em companhia, ó povos, e sereis quebrantados, e dai ouvidos todos os que sois de longínquas terras, cingi-vos e sede feitos em pedaços, tomai juntamente conselho, e será dissipado. Dizei uma palavra, porém não subsistirá, porque Deus é conosco. Então, como Isaías descreveu o juízo de Deus contra a Assíria, mesmo que a Assíria viria como um monte de águas para inundar tudo, porque nós sabemos que águas na profecia simboliza multidões de pessoas. Mesmo que a Assíria viria como enchendo tudo, como diz ali, como se fosse até o pescoço para invadir Judá, no entanto, na última parte nos diz que o conselho seria dissipado, a sua palavra não subsistiria, porque Deus era com Judá, e então aquela destruição que a Síria pensava fazer, arrasando tudo, não subsistiria. Profetas e Reis, o livro Profetas e Reis, página 187, nos diz: grande era a glória do Império Assírio,
grande também foi a sua queda. O orgulho da Assíria e sua queda devem servir como lição objetiva para o fim do tempo. As nações da terra hoje, que em arrogância e orgulho se arregimentam contra Deus, ele interroga: a quem, pois, é semelhante em glória e em grandeza entre as árvores do Éden? Todavia, descerás com as árvores do Éden à terra mais baixa. Então, grande era a glória da Assíria, mas depois, grandemente também caiu. Grande foi a sua queda. Todo orgulho, toda arrogância, tudo será destruído. Por isso que diz na palavra do Senhor, o Senhor Jesus disse: aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. Humilhemo-nos, pois, debaixo das mãos de Deus. Humilhemo-nos a Ele, para que um dia sejamos exaltados. Não façamos como a Assíria. Pergunta número 5. Qual foi o aviso de Isaías sobre a aliança de Israel com a Assíria? Como isso afetou a confiança do povo em Deus? Vamos ver ali o aviso. Isaías 8, versículo 11 até o 15, eu vou ler só as partes mais importantes. Ali tem uma parte que diz: e me ensinou que não andasse pelo caminho deste povo, dizendo: não chames conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração. Não temais o que ele teme, nem tampouco vos aterrorizeis. Ao Senhor Deus dos exércitos, a Ele santificai, e seja Ele o vosso temor, e seja Ele o vosso assombro. E logo diz: então Ele vos será por santuário, mas como rocha de escândalo, e como pedra de tropeço às duas casas de Israel, como laço e rede aos moradores de Jerusalém. E muitos tropeçarão entre eles, e cairão, e serão quebrantados, e enlaçados e presos. Qual foi o aviso de Isaías sobre a aliança de Israel com a Assíria? Que não andasse pelo caminho deste povo, dizendo conjuração a tudo quanto o povo chamava conjuração, que não temesse aquele povo, para que não se aterrorizassem depois. E o Senhor, o aviso diz: temei melhor a Deus, ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai, seja Ele o vosso temor e seja Ele o vosso assombro. Agora, como isso afetou a confiança do povo em Deus? Será que ajudou o aviso que deu Isaías, que não era para confiar nas mãos dos homens? Vejamos o que diz Profetas e Reis, página 168, diz assim: quão bom teria sido para o reino de Judá, tivesse Acás recebido esta mensagem como do céu. Mas escolhendo apoiar-se no braço da carne, buscou ajuda de pagãos. Em desespero, ele enviou uma mensagem a Tiglat-Pileser, rei da Assíria, e disse assim: eu sou teu servo e teu filho, sobe, livra-me das mãos do rei da Síria e das mãos do rei de Israel, que se levantam contra mim. O pedido foi acompanhado de um rico presente tirado do tesouro do rei e das reservas do templo. Ou seja, ele mandou do seu tesouro, do tesouro do templo, que não era dele, mandou presente para o rei da Síria. O auxílio pedido foi enviado e ao rei Acás foi dado um alívio temporário. Mas a que preço para ajudar? O tributo oferecido despertou a cupidez da Síria a esta nação pérfida, e esta nação pérfida logo ameaçou invadir Judá. O que o Senhor tinha falado antes? Se não o crerdes, não ficareis firmes. Acás creu na palavra do Senhor? O povo de Judá creu na palavra do Senhor? Não creram. E preferiram confiar, como diz, no braço da carne. Quando eles foram invadidos,
Então ele pegou tesouros da casa de Deus, pegou dos seus tesouros, enviou para o outro rei da Síria, dizendo: venha e livra-me do rei da Síria e da mão de Efraim, de Remalias, me livra. Aí o rei da Síria até que livrou eles temporariamente por um pouco de tempo, mas depois aquele presente abriu os olhos do rei da Síria, como dizendo: aí deve ter muito dinheiro, muita prata, muito ouro, então eu também vou ir lá invadir, e eu também vou me aproveitar, eu também vou pegar riquezas para mim. Então, no lugar deles ter recebido bênçãos, eles acabaram recebendo uma perseguição pior ainda. Agora a pergunta é, às vezes não acontece o mesmo conosco? Que no lugar de confiar no Senhor, acabamos confiando em seres humanos? Acabamos pedindo ajuda humana antes do que ajuda de Deus? Quando alguém está doente no nosso lar, às vezes no lugar de primeiro orar e pedir ajuda de Deus, a gente só corre para o pronto-socorro. Eu me lembro que eu tenho ido em lugares onde tem uma pessoa bem doente, eu chamo o povo para orar, vamos fazer uma oração. E na hora da oração, enquanto eu estou orando, eles estão ligando por telefone, estão desesperados, estão indo procurar ajuda humana. Queridos irmãos, vamos colocar nossa confiança primeiramente em Deus. Ele é o nosso auxílio, Ele é o nosso refúgio. Não coloquemos confiança nas mãos dos homens. É verdade que como seres humanos temos que nos ajudar, mas a nossa primeira confiança tem que estar em Deus. E quando nós precisamos, para confiar em Deus, precisamos nos desfazer do ser humano, então é melhor deixar o ser humano e confiar somente em Deus. Neste caso, para o rei de Judá, foi muito mal esta decisão de pedir a ajuda dos seres humanos. Pergunta número 6. Queda dos invasores. O que Isaías profetizou sobre a derrota e queda dos invasores? Que mensagem ele deu sobre a soberania e justiça de Deus nessa conjuntura? Vou ler só as partes mais importantes. Diz assim: porque todo o calçado que levava o guerreiro no tumulto da batalha e toda a manta revolvida em sangue serão queimados, servindo de combustível ao fogo. Ai da Síria, a vara da minha ira, porque a minha indignação é o bordão nas suas mãos. O que Isaías profetizou sobre a derrota e queda dos seus invasores? Olha ali que os guerreiros, os seus calçados, as suas mantas serviriam de combustível para o fogo. Em outras palavras, seriam derrotados. Ai da Síria, porque ela é a vara de ira nas minhas mãos. Em outras palavras, o Senhor permitiu que a Síria fizesse o mal ao povo de Judá, ao povo de Israel. Por quê? Por que permitiu? Porque o povo de Judá não tinha confiado nele e tinha ido atrás de outros deuses. Então Deus permitiu que eles sofressem isso por causa do seu pecado. Mas lá no final do nosso versículo diz: então castigarei o fruto da arrogante grandeza do coração do rei da Síria e a pompa e a altivez dos seus olhos. Então ele castigaria o rei da Síria. Que mensagem ele deu sobre a soberania e a justiça de Deus nessa conjuntura, ou seja, nesse enrolo todo? Então, o Senhor permitiu que a Síria castigasse Judá, vamos dizer, pelos seus pecados, que Judá sofresse nas mãos do rei da Síria, para que se desse conta dos seus pecados, mas o Senhor também castigou o rei da Síria pela sua arrogância, pela sua altivez, achando que era pela sua própria força que tinha conseguido subjugar Judá, neste caso, fazer o mal. Vamos ler a nossa pergunta número 7 agora, por causa do nosso tempo. Como Isaías descreveu a libertação do povo de Deus da opressão dos invasores, bem como do pecado? Nós vemos lá: assim como Deus libertou Israel, primeiro castigou, mas depois permitiu ser libertado, porque ele castigaria também o rei da Síria. Assim também, hoje Deus enviou, como vimos nas perguntas anteriores, o nosso Salvador, o nosso Messias, que ele veio trazer paz e esperança. Ele veio não a nos libertar de políticos humanos, mas ele veio nos libertar da opressão do pecado que tem arruinado a nossa vida, porque Satanás, através do pecado, ele veio matar,
roubar e destruir o ser humano. E é o que hoje muitos não percebem. Mas Deus, enviando o seu Filho unigênito, enviou ele para que, se nós crermos nele, possamos ser libertos dessa escravidão do pecado. Por isso que já estou praticamente respondendo a segunda perguntinha, que diz: que conexão pode ser vista entre essa libertação e a promessa da primeira vinda do Messias? Assim como se cumpriu a primeira vinda de Jesus, vai se cumprir também a segunda vinda. E assim como Jesus veio para libertar o povo dos seus pecados, ele virá também para nos libertar eternamente até deste mundo tão corrupto, desta violência, destas coisas ruins que acontecem aqui, porque para o Filho de Deus, a segunda vinda de Jesus é uma libertação. Primeiro somos libertos do pecado, mas um dia seremos libertos deste mundo cheio de pecado e de corrupção. Que Deus nos abençoe e que nos ajude para perseverar sempre no Senhor. Vamos fazer uma pequena oração para pedir a unção do Senhor. Querido Pai Celestial, nos ajude a compreender o Teu amor, a Tua misericórdia. Dá-nos a confiança, dá-nos a fé para perseverar somente em Ti, Pai amado. Te rogo por cada pessoa que está aqui presente, para que a Tua paz, a Tua graça, o Teu poder governe na sua vida e no seu lar. Em nome de Jesus. Amém. Que a paz do Senhor seja com cada um de nós. Amém.